Deus abençoe vocês, tudo bem? Comigo, com a graça de Deus, está tudo bem. Eu espero que estejam bem mesmo, né? As coisas estão difíceis, mas vamos continuar firme, continuar firme, confiando no Senhor, viu? Ele é o nosso Pai, Ele cuida do seu povo, Ele cuida aquele que confia no Senhor. A palavra diz que não se decepciona, né? Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. É uma bênção, né? Então, vamos dar continuidade. Hoje veremos 1 Crônicas, mais um livro da divisão dos livros históricos, né? Esse livro de 1 Crônicas, ele registra fatos apenas da tribo de Judá, dos reis de Judá. Ele fala da genealogia. Você tem a sua árvore genealógica? É importante, né, gente? A gente saber os nossos antepassados, né? É tão bom. Eu amo história, eu amo história da família, né? Eu gosto de ouvir histórias das famílias, não somente da minha, né? E a Bíblia principalmente. E aqui, logo na primeira parte de Crônicas, ele registra a genealogia, né? Desde Adão até Abraão, e também mostra os 12 filhos de Jacó, que exatamente veio a se tornar a nação de Israel, né? Porque Jacó teve o seu nome mudado para Israel, lutou com Deus e prevaleceu. Foi Deus quem mudou o nome de Jacó. Então vamos lá, sem perca de tempo. Graças a Deus, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. 1 Crônicas tem 29 capítulos. Segundo a tradição judaica, foi Esdras o seu autor, né? Em 1 Reis e Crônicas, Jesus é o rei prometido, né? As referências relacionadas a crônicas que tem no Novo Testamento eu coloco na legenda, tá? Crônicas é um suplemento ou repetição de escritos especialmente para a nova geração que começava a repovoar a terra. Foi escrito provavelmente em 450 a.C., logo após a volta do terceiro grupo de cativos. Refere-se unicamente a Judá. Inicia o livro registrando a genealogia desde Adão até as 12 tribos e em seguida o reinado de Davi. A sua divisão vai da genealogia, né, desde Adão até Jacó, e o reinado de Davi até Salomão ser ungido rei, né? Filho de Davi, que ficou no seu lugar. Nesse livro de Crônicas, ele registra a transferência do direito de primogenitura, né, de Rúben para os filhos de José, Manassés e Efraim, porque ele, diz a Bíblia, que ele profanou a cama do seu pai, né? Ele teve relações com a mulher do seu pai, Jacó. Com essa atitude, Rúben perdeu o seu direito de primogenitura, certo? Capítulo 10, né, relata a morte de Saul e seus filhos em decorrência de uma vida errada, né? Ele teve um bom princípio, mas não perseverou até o fim. Consultou adivinhadores, né, não buscando o Senhor, pelo que ele veio a morrer, né, quando estava em guerra com outras nações, certo? Os filisteus vieram sobre ele. Davi é ungido rei sobre Israel, habita em Jerusalém, na fortaleza, pela qual se chamou a cidade de Davi, que é Jerusalém, né? Davi, ele desejou edificar o templo, né? O templo em Jerusalém. Sem dúvida, ele a princípio ele ficou um pouco frustrado, né? Ele se preparou, mas Deus não permitiu, porque o governo, o reinado de Davi foi de muitas guerras e Deus havia prometido um reino, dar o seu reino após a sua morte, Salomão viesse a reinar e seria um reino de paz, né? Salomão é um tipo de Cristo, né?
que Jesus Cristo, quando ele vem reinar aqui por 1000 anos, né, que a Bíblia fala. Mas ele entendeu o porquê, né? Alguns são chamados para guerrear e outros para edificar, né? O seu trono para sempre não se realizou em Salomão, mas teve seu cumprimento em Cristo. Porque vocês viram aí no livro de Reis que Salomão, ele desagradou a Deus, né? Então, na sua velhice, ele digamos assim, ele se desviou, ele se voltou para centenas de mulheres e, assim, a idolatria, né? Ele deixou o Senhor e ele oferecia, ele fazia muitos altares aos deuses das nações, das mulheres que ele teve, né? Davi teve diversas vitórias, né? Primeiro dos filisteus, depois os moabitas, o rei Zobá, em seguida os sírios, os edomitas, né? Davi numera o povo e é repreendido pelo Senhor, nós já vimos isso, né? Aqui está repetindo no livro de Crônicas, né? Vocês viram no livro de Reis. Davi desobedeceu a lei, né? Que proibia numerar o povo sem pagar o preço de redenção. Está lá em Êxodo capítulo 30, versículo 12. Davi, ele ficou muito angustiado, né? E Deus pediu que ele escolhesse qual a disciplina que Deus iria dar para ele. E Deus disse 3 coisas para ele, sugeriu, mandou o profeta ir até ele falar, e ele disse que era melhor cair nas mãos do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são grandes, né? Aleluia, é infinita. Aleluia. Davi ali, ele reconheceu que ele pecou, porque Deus não havia ordenado, e como também ele não havia obedecido um ritual que tinha na lei. E ele confessa o pecado dele e Deus perdoa, né? Mas mesmo assim, ele sofreu exatamente por não ter obedecido ao Senhor. Ele teve a consequência, né? Como nós já vimos aqui, que toda desobediência requer uma disciplina, né? Davi faz preparativos para edificar o templo, armazena material para a construção do templo, embora não lhe fosse permitido construir. Ele fala para seu filho as condições de obter prosperidade. O capítulo 23 inicia falando da velhice de Davi e passando o trono dele para seu filho Salomão. E continua até o capítulo 27 falando de vários cargos e distribuindo para cada um a sua função. Ele era muito organizado, ele era um excelente administrador, né? 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, 6.000 como oficiais e juízes, 4.000 levitas como porteiros, 4.000 levitas para louvar ao Senhor com instrumentos feitos por Davi. Olha só, gente. Os filhos de Arão, Eleazar e Itamar, foram separados para consagrarem coisas santíssimas, né? Aí Davi divide os sacerdotes em 24 turmas, né? E dá a função dos cantores em suas turmas, os guardas dos tesouros, os que faziam obra do campo, na lavoura, da terra e dos animais, conselheiros dos filhos do rei, conselheiro do rei, o amigo do rei e chefe do exército. Tudo isso Davi, ele organizou, ele fez o plano, né, o projeto, e entregou prontinho para o seu filho apenas executar a obra, certo? Aí chega o final dele, né? E a Bíblia diz que Davi também entrega para Salomão o modelo e as plantas do templo, né? Esclarecendo que foi Deus quem lhe deu o modelo, né? Aquele mesmo modelo que Moisés havia recebido ali no deserto, né? No Monte Sinai, e que ele construiu ali o tabernáculo, que era uma tenda móvel. E agora o seu filho Salomão iria construir um templo em Jerusalém, todo feito na rocha, né?
Aleluia. Aleluia. O capítulo 29 inicia com Davi reconhecendo a dignidade do templo e diz que empregou todas as forças no preparo do material para a construção e pede também uma consagração voluntária. Salomão já ungido rei, né? Ele se assenta no trono do seu pai e tanto ele prosperou como fez todo Israel prosperar, e Israel lhe prestou obediência. Vamos ao questionário? Qual o autor do livro de 1 Crônicas? Qual o assunto do livro em 1 Crônicas? Quais as genealogias citadas do capítulo 1 ao 9? Por que Saul e seus filhos morreram? Davi desejou edificar uma casa ao Senhor e o Senhor não permitiu. Por quê? Porque Davi foi repreendido pelo Senhor ao numerar o povo de Israel. Embora não sendo permitido Davi construir o templo, o que fez ele? Quais são as últimas instruções que Davi dá a Salomão? Poucas perguntas apenas, né? Tem apenas 8 perguntas. Graças a Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais uma oportunidade. Estamos aqui repassando uma porção bíblica, conhecimento para aqueles que ainda não te conhecem e para aqueles que desejam aprender um pouco mais, Senhor. Aqui a tua palavra foi anunciada, foi falada, foi transmitida. Eu te peço pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu vou colocar no final do vídeo um mapa mostrando, eu gosto muito da geografia bíblica, mostrando Israel, quando foi distribuído para as 12 tribos, né? As nações, e Israel, quando o reino foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, tá? Vou mostrar os 2 mapas. Então, até o próximo vídeo, que será 2 Crônicas, que é mais um livro histórico do Antigo Testamento. Tchau. Deus abençoe cada um de vocês. Esse mapa aqui, olha, do Egito ao Sinai. Essa rota aqui foi a rota que eles fizeram. Eles atravessaram o Mar Vermelho, né, com Moisés. Aqui, olha, passaram 90 dias daqui para chegar até o Monte Sinai. Foi aqui eles passaram 2 anos, onde construiu o tabernáculo, a consagração dos sacerdotes, e foi aqui onde Moisés recebeu as tábuas da lei, né, escritas por Deus. Aí eles deram continuidade, quando chegaram em Cades Barnea, mandaram investigar a terra, né? Foram 12 príncipes investigar a terra de Canaã. Dos 12, 10 voltaram medrosos, com medo de conquistar a terra. Apenas Josué e Calebe, eles não tiveram medo, né? Então, Deus os fez andar errantes no deserto, ou seja, 2 com 38. 38 anos eles passaram essa caminhada aqui, certo? Quando chegou aqui no Monte Nebo, Moisés aqui, Deus o sepultou, diz a Bíblia, né? Que Deus o sepultou. E até hoje ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. E ele vê toda a terra daqui de cima desse monte, mas ele não entra, porque Moisés também falhou. Primeiro, ele já tinha 120 anos e também ele desobedeceu a Deus. Deus mandou ele falar a rocha e ele, em vez de falar a rocha para dela sair água, ele feriu a rocha. Então, ou seja, ele desobedeceu, né? Pronto. Aí, aqui, Moisés entrega a liderança dele para Josué. Daqui por diante, Josué assume. E esse outro mapa é a divisão das tribos, né? Todo o povo faz um acampamento aqui e Josué organiza o povo para atravessar o rio Jordão.
E a primeira cidade que eles conquistam, aqui não está escrito, mas foi Jericó, certo? Pronto, aqui é a divisão das tribos. Essas 3 tribos aqui, ó, de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, eles ficaram do lado de cá do Rio Jordão. Eles ficaram do lado de cá. Eles entraram com o povo. Ele ajudou todo o povo de Israel a conquistar a terra. E quando tudo estava conquistado, cada um no seu lugar, Josué orou por eles e eles voltaram, atravessaram o Rio Jordão, fizeram um altar, que deram o nome desse altar, Altar do Testemunho, e habitaram aqui, porque eles tinham muito gado, e eles preferiram ficar do lado de cá do Jordão, não quiseram conquistar. Gente, para vocês verem, pois o final deles foi ser levados cativos, essas 3 tribos aqui. Não, essa aqui não é completa, foi só a metade de Manassés. Mas a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, eles foram levados cativos para a Assíria. Vocês lembram? Nós já falamos, não é? E o reino do norte e o reino do sul. Quando os assírios, eles vieram, porque ficou dividido, lembram que eu falei, reino do norte e reino do sul, que foi o causador dessa divisão, foi o filho de Salomão, Roboão, não é? Então, o reino do norte foram as 10 tribos, e o reino do sul ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, certo? Pronto. A tribo do norte foi levada toda cativa pelos assírios, e anos mais tarde, a tribo do sul foi levada cativo para a Babilônia. E eles voltaram depois, 70 anos depois de cativo na Babilônia, eles voltaram e povoaram a terra, certo?